Dizer que esse tema, empregado doméstico, né, os novos direitos do empregado doméstico, sem dúvida nenhuma tem sido o assunto do dia, do direito do trabalho, né? Desde a emenda constitucional até hoje, todos os dias que eu abri o jornal, eu vejo uma notícia sobre a nova lei dos domésticos. E isso tem causado aí uma certa insegurança na população como um todo, né? É o assunto do corredor, é o assunto do elevador, né? Se você está de terno e gravata, o teu vizinho já pergunta, propósito, eu estou com uma... Não é? Então você tem que andar no elevador do seu prédio sem terno e gravata, porque você é advogado, me ajuda aqui, ó. E tá uma insegurança total, muita gente falando muitas coisas, algumas controvérsias interessantes, outras que você percebe realmente que não há fundamento jurídico algum. Então, é por isso que esses encontros nas OABs, né, acho que essa é a terceira ou quarta subseção, né, a sessão OAB, fui em diversas subseções, falar sobre esse assunto é fundamental para o advogado, para nós advogados. Nós precisamos nos reunir, como hoje, para discutirmos o que nós vamos dizer, não para o cliente, para as pessoas, né, na rua. Então, a primeira coisa que, diante de uma lei nova, o primeiro ponto importante é lermos a emenda. A emenda é importante a leitura dela. Eu tenho percebido que as pessoas falam dos direitos, agora diz a emenda que tem intervalo de 1 hora para o almoço. Onde está dizendo isso? Eu já li 300 vezes a emenda, não vi. Então, assim, não estou dizendo que não tem intervalo, estou dizendo, a questão sempre que uma lei nova entre em vigor, primeiro ponto é a leitura da lei, depois discutir sobre ela. Mas antes disso, deixa eu só fazer uma breve exposição de 5 minutos sobre algumas coisas importantes para a gente interpretar essa lei. Ela tem sido muito criticada pela população em geral. Né? Eu tive a oportunidade de falar sobre isso na AMATRA, né, na Associação dos Magistrados Trabalhistas, tinha 70 magistrados trabalhistas. E depois de meia hora de palestra deu briga, né? Aí eu disse assim, nada como deixar de ser juiz e passar a ser empregador, né? Porque mexe com a pessoa, mexe com a sua vida. Estamos falando da sua casa, da nossa casa. Então tem aí um quê emocional de todos nós quando se trata deste assunto. Tecnicamente, para analisarmos a lei, precisamos deixar de lado esse quê emocional e pensarmos juridicamente na lei. E pensando dessa forma, nós começamos a reprovar essa indignação geral. Uma vez, assistindo uma palestra do professor Amaury Mascaro, ele disse algo que não está em livro nenhum. Ele falou assim, que em 1988, quando veio a Constituição, e eu sempre falo isso para os alunos na pós-graduação, eu acho, ficou marcado para mim aquela fala dele. Ele disse assim, em 88, quando veio a Constituição de 88, e disse lá, o parágrafo único do artigo 7º disse que empregado doméstico teria direito a salário mínimo, foi consagrado, até 88 não tinha que pagar salário. Sabe qual foi a reação nossa naquela época? 88 estávamos todos por aqui, né? Nossa, qual foi a reação? De indignação. Ficamos indignados. Que absurdo! Salário mínimo! Dorme em casa, come em casa, usa o meu sabonete, assiste minha televisão e ganha salário! Todo mundo ficou indignado com aquilo. E hoje, nós estamos talvez com a mesma indignação daquela época, com a limitação da jornada, que é o problema de todo, que é a questão que está talvez levantando mais discussões por aí. E aí, eu penso o seguinte... hoje, se nós soubermos de alguém que tem empregado e não paga salário mínimo, qual vai ser a nossa reação? O oposto. Que absurdo! Sabe fulano? Tem um empregado na casa dele e ele não paga salário. Não acredito. Verdade? A indignação vai ser exatamente o contrário daquela que foi em 1988. Por quê? Porque nós evoluímos. À custa da lei, nós evoluímos. Penso eu que essa indignação hoje, quanto aos direitos mínimos, os direitos consagrados nessa emenda,
ter um pouco disso, um pouco de... passou a ser desconfortável para todos nós ter que enfrentar esse assunto, porque diz respeito a nós. Falar do direito do outro é fácil, agora do nós, putz, vou ter que ver, vou ter que fazer. Então, o desconforto traz uma reação negativa de primeiro, olha, eu sou contra a lei, eu sou contra isso. E a OIT há muitos anos, há muito tempo, já prega a igualdade. A Convenção 189, se eu não me engano, ela prega a igualdade, 183, 189, prega a igualdade de direitos domésticos. No mundo inteiro não existe essa relação que existe aqui no Brasil de empregador e empregado doméstico, como alguém da família que não tem direito a nada por ser alguém da família. Há quem diga que a nossa legislação doméstica, ela é o resquício no Brasil da escravidão. Porque escravidão não é simplesmente a novela que Senzala e Casa... Não, tem escravidão hoje, em 2013. E essa lei passou do tempo de ser alterada. Os direitos domésticos já passou do tempo. É uma vergonha só em 2013 se pensar numa igualdade um pouco maior. Pensando no contexto, trabalhador é trabalhador, seja em qualquer ramo, seja no doméstico, seja na empresa, comércio, em qualquer lugar, é trabalhador. E direito mínimo é para qualquer trabalhador. Agora, essa emenda, então, é louvável que ela tenha vindo, veio tarde. Só que ela veio de forma irresponsável. Por quê? Porque está causando essa insegurança na população em geral. Todos inseguros, todos criando soluções que não existem, por conta da falta de regulamentação de alguns direitos. E nós vamos ver já, coloquei aí no telão os direitos para a gente acompanharmos juntos. Parte dos direitos são aplicáveis de imediato, está valendo agora. Outra parte, diz a lei, depende de regulamentação. Perfeito, nós vamos ver quais aplicam imediatamente, quais dependem de regulamentação. Mas o projeto de lei que está aí, o mais famoso, que é do senador Jucá, que está tramitando, o Jornal de Hoje fala dele, 70% do projeto de lei trata de direitos que não estão no bloco que precisa regulamentar. 70 por 30 trata, fundo de garantia, ele fala disso. Agora, 70% está tratando de assuntos que não está naquele bloco. Significa dizer, estender os direitos, perfeito. Agora, teria que vir logo em seguida uma lei regulamentando quase que tudo. Jornada de trabalho do empregado doméstico é diferente de uma empresa. Não posso aplicar CLT para o doméstico. E aí, eu vou fazer como? Ninguém sabe. A lei podia vir logo em seguida. Vamos pensar na lei, muda a emenda e já edita a lei. Agora, o que o Congresso fez? Coloca a emenda e vamos pensar como regulamentar. Causou insegurança na população inteira, dos dois lados. Sobra para quem? Para nós, advogados, né, que temos que dar as respostas imediatamente para todo mundo. E mais, a longo prazo, isso vai causar uma série de demandas no seu trabalho de empregado doméstico. E aí nós vamos ter do outro lado um empregador doméstico, é diferente de ter uma empresa. Então, essa é a crítica que eu faço à emenda. Já deve ser a 10ª ou mais palestras que eu já falei sobre isso. No começo eu começava criticando a emenda. Eu era mal interpretado. Uma vez saiu num jornalzinho na faculdade, o Carlos condena... Não, por isso que eu fiz a introdução. É legal, é bem-vinda, veio tarde, mas veio de forma irresponsável. Mas a gente sempre... Tinha um professor meu que ele brincava, falava assim, que salsicha e lei, se você soubesse como faz, você não ia querer, né? Que é meio estranho, né? Tudo feito de qualquer jeito. Mas vamos trabalhar com o que nós temos aqui, com as soluções de hoje. E essa palestra amanhã pode estar desatualizada. Né? Cada dia que passa, nós temos que acompanhar o jornal diariamente para saber o que é verdade, o que é mito, o que é verdade. Né? O que é o povo falando, porque é telefone sem fio. Né? Um falando para o outro, chega no teu ouvido, olha... Não. Então, o que é a realidade hoje é a seguinte, vamos ler a emenda.
A PEC 72, a Emenda Constitucional 72, ela começa assim: altera a redação do parágrafo único do artigo 7º da Constituição Federal para estabelecer a igualdade de direitos trabalhistas entre trabalhadores domésticos e os demais trabalhadores urbanos e rurais. As mesas da Câmara dos Deputados e Senado, nos termos do parágrafo 3º do artigo 60, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional. Está aqui a emenda. Artigo único da emenda. O parágrafo único do artigo 7º da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo único. São assegurados aos direitos domésticos os direitos previstos e traz um rol de incisos desses direitos. Nós vamos falar de cada um deles. E depois continua. E, atendidas as condições estabelecidas na lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos em tais incisos. Muito bem. Daqui nós extraímos os dois grandes blocos. O primeiro bloco são dos direitos que estão sendo aplicáveis imediatamente. Já está em vigor. Tem que observar. O segundo bloco é o bloco que depende de lei. Enquanto não vier lei, eu não tenho que observar. Muito bem, vamos falar deles. E agora, quais são os direitos que eu tenho que observar desde já? Aí eu começo a colocar o inciso. Tem uma parte em vermelho e uma parte em preto, porque o vermelho é que já era direito do doméstico antes da emenda constitucional. A novidade é o que está de preto. Então, o inciso 4, que fala do salário mínimo, já é direito desde 88, e que foi, inclusive, o motivo de indignação à época. Hoje está todo mundo conformado e ninguém mais discute isso. O inciso 6 decorre do 4, que fala da irredutibilidade salarial. Não pode reduzir direito de empregado doméstico ou de qualquer outro empregado. Perfeito. A novidade aqui é o inciso 7, que fala da garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável. Esse inciso, ele foi acrescido aos domésticos, mas na prática não tem grande diferença, porque no ambiente doméstico é difícil aquele empregado que receba remuneração variável por roupa lavada, por prato lavado. Não tem. É um dispositivo mais para aquele que recebe comissão, que tem que respeitar um salário mínimo se for tratado por comissão. Perfeito. Então não há muito que, não vai ter muitas consequências neste contrato específico. O inciso 8 também já era direito, que é o 13º salário com base na remuneração. Aqui não há muita novidade. Novidade, e as discussões começam no segundo bloco de direitos. O que está em vermelho já era direito, o que está em preto é novo. Então começa lá. O inciso 10, proteção do salário. Claro, se vai segurar salário mínimo, não tinha por que não proteger o salário na forma da lei, constituindo crime a sua retenção dolosa. Ok. Problema que surge, inciso 13. Começam aí os grandes problemas desta nova emenda constitucional, que ela diz assim, é a limitação da jornada. Né? Quem advoga no seu trabalho conhece o inciso 13 de cor e salteado, é o nosso dia a dia. Né? A limitação da jornada diária em 8 horas ou 44 semanais, 8 horas diárias ou 44 semanais, facultada a compensação de horas. É o que diz o inciso 13. Muito bem. Primeiro ponto, esse direito está no grupo daqueles que da aplicação imediata. Olha lá, aplicação imediata. Ou seja, todos aqueles trabalhadores domésticos devem, com contrato em vigor, devem obedecer à limitação da jornada de 8 horas e 44 semanais. Como agora aplica-se aos domésticos esse inciso, a discussão que surge é quanto à questão da compensação de horas. Por quê? Para o trabalhador comum, nós sabemos que existe a compensação de horas individualmente, aquele contrato que a gente faz, você vai trabalhar de segunda a sexta para compensar o sábado e domingo é o seu DSR, é o seu descanso semanal. Aquela compensação que a gente faz para o trabalhador comum, agora nós temos que fazer para o doméstico também. Os contratos em vigor devem ser feito um aditamento contratual. Esse aditamento contratual necessariamente tem que ser por escrito. Por quê? Porque acordo de compensação de horas não se aceita tacitamente.
Tem gente que está falando para mim, eu não preciso fazer aditamento nenhum, porque lá na minha casa é trabalhando 10 horas por dia, de segunda a quinta. E sexta vem 4 horas, e sábado compensa, domingo DSR, dá 44 na semana. Pois é, há um acordo de compensação tácito aí, né? Entre os dois. Ela já vem 10 horas de segunda a quinta, e 4 na sexta deu 44 horas. Então eu não tenho que fazer nada. Eu digo, tem sim, porque acordo tácito é inválido. Esta empregada ou este empregado tem direito a receber as horas que passaram da 8ª diária, se não tiver acordo por escrito. Esse é o entendimento, essa interpretação que o TST deu para esse inciso ao longo de todos esses anos que entrou em vigor esse inciso 13. E não tem por que não ser diferente com o doméstico. Então, todo e qualquer empregador doméstico tem, neste momento, que aditar o contrato de trabalho. Se tiver por escrito, faça um aditamento escrito. Se tiver verbal, faça um aditamento escrito, estabelecendo as novas condições. A jornada de trabalho, quando vai trabalhar, em que condições, tem que estar previsto e assinado pelos dois. Primeiro ponto que a gente conclui desse inciso. Segundo ponto, a compensação que diz o inciso 13, na verdade eu tenho poucas espécies de compensação na lei. A compensação semanal, que é o que a gente conhece, trabalho 9 horas na segunda, 9 horas na terça, para compensar o sábado, não é assim que a gente faz? Porque pela jornada clássica eu deveria trabalhar 8 na segunda, 8 na terça, 8 na quarta, 8 na quinta, 8 na sexta, 40 horas. Sábado falta 4, eu vim no sábado e trabalho mais 4. Na prática, o que aconteceu? Ao invés de eu vir aqui trabalhar só 4, distribuo essas 4 horas durante a semana. Então eu trabalho 9 na segunda, 9 na terça, 9 na quarta, 9 na quinta, 8 na sexta, 44. E aí faço um acordo de compensação, não tem direito às horas extras. Muito bem, essa é a compensação semanal que eu posso fazer unilateralmente com o meu empregado. Não preciso de ninguém. Eu sento com o meu empregado e assino um contrato, meia folhinha. Ó, você vai trabalhar de segunda a sexta para compensar o sábado, assim, assado. Tá lá, tá escrito, assinou. A CLT traz outras espécies de compensação, que aí não pode, que exige que não seja individualmente. A compensação do banco de horas, né? Diz a CLT, para a empresa implementar banco de horas, precisa do quê? Negociar com o sindicato. Tenho que ir lá no sindicato e por negociação coletiva, estabelecer banco de horas. Outra compensação que a lei admite, que a lei não, a jurisprudência, jornada 12 por 36. O sujeito trabalha 12 horas e descansa 36. Então, diz a jurisprudência, é uma condição mais benéfica. Apesar de trabalhar mais de 10 horas por dia, ele vai ter 36 de descanso. Então, o TST recentemente reconheceu essa validade. É a súmula 444 do TST. Muito bem, isso para o trabalhador comum. E como é que fica com o doméstico? Doméstico, eu só vou poder fazer a compensação semanal com ele? E como é que faz, então, com as babás e os cuidadores de idosos? Existem algumas peculiaridades do doméstico que não me permite aplicar essa regra geral do inciso 13, porque na semana do doméstico é diferente, a condição é diferenciada. E como é que eu vou fazer banco de horas com o sindicato? Os sindicatos estão começando a se organizar agora. Até então não existia a figura do sindicato para esta categoria. Tinha sindicatos criados, mas não tinham natureza jurídica de sindicato, não eram representativos. Estamos começando a caminhar, a regulamentar, a formar os sindicatos. Muito bem, então como é que eu vou fazer isso hoje, no dia de hoje? Bom, por isso que a lei que vem regulamentar o segundo bloco está tratando desse inciso. Porque ela está dizendo, o projeto de lei pensou duas coisas que deveriam já ter sido estabelecido logo posteriormente à lei. Primeiro, a admissão de banco de horas individual. A lei vem para dizer, olha, para o doméstico o banco de horas pode ser feito individualmente. Como banco de horas? Folhinha que você deixa lá na cozinha, lá em cima, e fala assim, ó, anota o horário que chegou, o horário que você saiu. Se ficou, as horas que ficou a mais da 8ª, vai para um banco de horas. Então tá lá mais 2 horas
Hoje trabalhou 10, então essas 2 horas eu jogo num banco de horas. Mais 2 horas. Amanhã eu não preciso, amanhã eu não vou precisar desse empregado. Quantas horas tem no banco? Tem 6. Dispensa de 6 horas, concede 6 horas de descanso. Anota lá, menos 6 horas. Descanso em tal dia. Tudo tendendo a zero, né, para equilibrar. Por que isso? Porque o empregado doméstico é diferenciado. Esse final de semana eu vou viajar, esse final de semana eu tenho um final de semana prolongado, eu vou sair na sexta, volto só na segunda, vou pegar o banco de horas e dar em folga e deduzir essas horas do banco. É isso que o projeto de lei vem estabelecer. Só que ainda não é lei. Ainda corre um risco muito grande aqueles que estabelecerem banco de horas individualmente. Porque eu tenho certeza que a hora que bater no seu trabalho, e eles vão dizer o seguinte, olha, banco de horas é só por negociação coletiva, porque eles vão estar pensando no que eles aprenderam até hoje. E aí vai ter a condenação. Então, a adoção do banco de horas hoje, o risco é muito grande. Eu digo para as pessoas, só adotem banco de horas se não houver outra alternativa. A situação peculiar da sua casa ou do seu cliente não tem, exige que seja adotada essa medida em razão da condição peculiar de lá. Adote por escrito, tudo num papelzinho, num caderninho, de forma bem simples, não precisa ser nada muito tecnológico. Logo depois da emenda, diz que acabaram os cartões de ponto nas papelarias, né, aqueles livros antigos de ponto. Nada disso. Algo bem simples, porque há grandes chances da lei regulamentar dessa forma. Enquanto a lei não regulamentar, nós temos que trabalhar com a compensação de horas semanal. Ou seja, trabalhou mais no dia, naquela mesma semana tem que trabalhar menos, de modo que não passe de 44 horas. Então hoje trabalhou 10, só tem aí mais 34 horas até o final da semana para trabalhar. O que passar da 8ª e da 44ª é hora extra. Hoje não tem outra solução. Muita gente fala, mas eu não preciso ter cartão de ponto, eu não preciso ter controle de frequência, porque a CLT diz, só precisa ter controle de frequência as empresas com mais de 10 empregados. Eu digo, de fato você não precisa, não é obrigatório, nenhum fiscal do trabalho vai entrar na sua empresa e te autuar porque você não tem cartão de ponto, controle de frequência. Não é obrigatório, mas é recomendável. Por que recomendável? Porque amanhã, se for questionado o horário exato do empregado, você tem um documento escrito pela pessoa com a letra do horário que entrou, do horário que saiu. Veja, num processo trabalhista, muito se discute de quem é o ônus da prova de comprovar a jornada. É dela ou meu? É dele ou meu? Fica essa discussão. Hoje está se desenvolvendo no seu trabalho uma teoria que diz que ao ônus da prova, aplica-se ao ônus da prova o princípio da aptidão da prova. O que significa isso? Tem que provar quem tiver condições de fazer a prova. E o exemplo desta corrente que está surgindo é o doméstico. Você fala assim, doméstico, trabalha sozinho, como é que vai fazer prova do que aconteceu? Então é o exemplo de inversão pelo princípio da aptidão da prova. Então eu digo para os empregadores, não há obrigatoriedade alguma, ninguém vai ser autuado, ninguém vai receber multa por não adotar controle de frequência, mas é recomendável que se adote imediatamente. Como? Vou ter que comprar aquele relógio? Não, o caderninho de espiral, coloca lá e fala, chegou, coloca o horário, olha para o relógio e coloca o horário exato. Chegou às 7h15, 7h15, chegou às 7h16, coloca 7h16 e coloca o horário exato do término. No final da semana faz as contas para ver se você precisa readequar o horário ou se vai pagar as horas extras. Esta que é a ideia. Depois, a gente sabe que o intervalo para o almoço, o intervalo intra-jornada, conhecido como intervalo para o almoço, a CLT estabelece 1 hora. E esse período de intervalo, ele suspende o contrato de trabalho. Então o sujeito fica das 8 às 18 na minha casa com 1 hora de almoço. Quantas horas ele ficou? 9. Porque são 10 menos 1 de almoço, dá 9.
Eu falo das 8 às 18 para a conta ficar fácil, né, para mim, porque senão eu tenho que fazer, né, conta eu sou... Então, 8 às 18, 10. Tira 1 hora de almoço, trabalhou 9 horas. Muito bem. A lei, a Constituição Federal, não fala de intervalo intrajornada para o doméstico, mas é unanimidade entre todos que estão falando desse assunto que é devido ao empregado doméstico 1 hora, no mínimo 1 hora por dia. Quando saiu a emenda, eu dizia o contrário, dizia que a lei não estabelece o mínimo. Então, eu não precisaria conceder o mínimo. Mas ninguém mais falou isso, e eu li uns 15 artigos sobre a nova PEC, assisti uns 4 aulas de professores renomados, e todos, unanimidade, falam em no mínimo 1 hora. Então, curvo-me a todo mundo, falo mínimo 1 hora, porque nós temos que ser responsáveis nessa hora. Porque nós estamos agora estabelecendo, dizendo para as pessoas como elas devem agir para evitar condenações. Então, como deve agir hoje, com base em todo mundo, na maioria, na ampla maioria? No mínimo 1 hora de almoço. Só que se eu vou aplicar o mínimo de 1 hora para almoço, eu tenho com base na CLT. A CLT fala de 1 a 2 horas. Então, o que é possível na prática ser feito? Conceder ao empregado doméstico de 1 a 2, de modo que este período suspenda o contrato de trabalho. Então, eu posso conceder 1 hora no almoço e 1 hora no final da tarde, de modo que entrou às 8, saiu às 19, são 11 horas, menos as 2, eu tenho aí 8 horas. Eu tenho aí 9 horas. Tá? Então, das 8 às... primeiro falei das 8 às 18 com 1 hora, dá 9, não dá 8. Das 8 às 19, tiro 9 horas trabalhadas. É possível se fazer isso. O que também está no projeto do senador Jucá é a questão do intervalo para almoço. Lá está dizendo meia hora. A lei está dizendo meia hora por quê? Porque o empregado doméstico almoça na própria residência. Não tem o que fazer durante 1 hora. Não tem para onde ir, não tem para onde sair. Mas, enquanto a lei não for regulamentada, hoje eu tenho que dar esta 1 hora. Preciso anotar exatamente a hora que sai? Não precisa, mas é recomendável. Anota que saiu tal hora, almoça e saia. Vai passear no jardim, vai andar vai fazer o que bem entender. Mas é importante que isso esteja sempre anotado, porque nenhum de nós estamos em casa durante o dia, né? E a gente não sabe o que lá está acontecendo. Então, à noite é importante a gente chegar e ver o que aconteceu. Anotou errado, não soube anotar. Vai adaptando. Olha, está anotado errado, tem que anotar assim, anotar assado, colocar tudo no papel. Eu lá na minha casa, eu acho que se eu encontrar a empregada que trabalha lá na rua, eu não vou reconhecer, porque eu saio, ela não chegou, eu volto, ela já foi embora. Então, eu tenho que ter esse tipo de regulamentação por escrito, porque depois a conta fica muito cara. A pessoa entra com uma ação e diz, olha, eu chegava mais cedo e embora mais tarde. E aí? É diferente de ter um papel com a letra, olha, o horário que eu cheguei, o horário que eu saí. Ah, mas que ele me obrigava a assinar 8. Obrigava como se eu não estava lá? Então, é importante que isso esteja no papel. Tá? É uma prova, uma presunção favorável ao que está lá. Se eu junto um documento desse num processo, presume-se o que está aqui. Tá? Aí vai ter que, para provar o contrário, vai ter que ter prova cabal de que o que está lá não é verdadeiro. Então, esse inciso de aplicação imediata, a gente tem que começar a observar agora, porque eu via já em jornais, já ouvi gente dizer que os contratos em vigor não aplicam a lei do doméstico. Veja, aí a irretroatividade à lei não se aplica ao período anterior à emenda. Isso, claro que não. Agora, a partir do momento em que entrou a emenda em vigor, aplica-se a todos os contratos em vigor e aos futuros, evidentemente. Então, a irretroatividade da lei significa, não vou aplicar o período anterior. Não significa que eu não aplico aos contratos em vigor, que iniciaram antes da entrada em vigor.
Me parece que... e tem gente dizendo o contrário, então por isso que eu estou enfatizando isso. Eu já li pessoas dizendo que o período anterior não aplica. Então, estou com meu contrato, mas ele está 10 anos comigo, então não aplica. Está criando um passivo a partir do momento, desde abril de 2013, que entrou em vigor a lei. Por isso do aditamento. Eles estão gravando, eles pediram para depois passar o microfone para fazer pergunta, porque o pessoal que está assistindo não ouve. Então eu vou dar uma exposição, anota as perguntas, depois eu passo o microfone. Pode ser? Agora, esse inciso 13, ele tem que ser analisado junto com o outro. Eu vou dar um pulo, vou lá para o 26. O 26 consagrou um direito para os domésticos que até então não existia, que é o reconhecimento dos acordos e convenções coletivas de trabalho, que também tem aplicação imediata. Mas o que isso significa? Até então, doméstico, como a gente já falou, não tinha categoria, não tinha representatividade, não tinha sindicato reconhecido como categoria profissional ou categoria econômica. Agora passa a ter. Significa, então, que eu posso fazer um acordo com o sindicato das domésticas? Pode. Só lembrando, convenção coletiva de trabalho é o acordo entre sindicatos de empregados e empregadores. Acordo coletivo é a negociação entre sindicato dos empregados e uma determinada empresa, uma determinada pessoa. Então, eu posso, Carlos, ir aos sindicatos domésticos de São Paulo e fazer um acordo coletivo para minha doméstica. Posso, mas vou fazer isso? Não. Quem é que vai lá negociar com o sindicato o direito de um empregado? Então eu tenho dito para os condomínios. Quem mora em condomínio pode adotar duas alternativas. A primeira é o condomínio ir lá e negociar com o sindicato para que todos os empregadores daquele condomínio todos os empregados daquele condomínio passam a ter um direito, não o condomínio no nome dele, o condomínio não, as pessoas físicas através do condomínio. E outra providência que o condomínio pode tomar é colocar esse controle da jornada, esse livro, na portaria. Chegou, o porteiro vai lá, folha 1, qual apartamento? Seu apartamento 11, anota aqui a hora que a senhora chegou. Então o porteiro agora vai ter uma nova função. Aí já fala para mim, mas o porteiro vai pedir dupla função, adicional de dupla função. Aí não existe esse adicional de dupla função. Faz parte da tarefa dele, porque passa todo mundo por ali. Então, seria voltar à figura do apontador, né? Porque hoje acabou, porque hoje é tudo eletrônico. Nós vamos voltar à figura do apontador porteiro. Mas para isso precisa conscientizar todos, que vai ter aquele na reunião que vai dizer, na minha casa não precisa, a lei não se aplica para mim, não é? Vai ter sempre esse que diz. Em reunião de condomínio a gente sabe, né? A gente não vai. Não vou, só vai quando for para provar algo da sua garagem. Aí você vai. Mas se for algo que não tem nada, a pintura, não nem vou naquele lugar, porque eu quero saber. Mas é uma solução agora essa questão de pensar na coletividade. Então nós temos aí essas convenções e acordos, que é uma saída para condições peculiares, por se existe algo que só acontece na minha casa. A lei não contemplou, porque a lei não pensou na sua casa. Então aí a única saída é pensar em estabelecer regra para aquela situação por meio de conversa com o sindicato, de negociação com o sindicato. Posso unilateralmente ir lá? Pode, o acordo coletivo é um acordo entre você e o sindicato, perfeito, tá? Também é algo muito novo, a gente não sabe aonde vai parar isso. Então, voltando aqui ao inciso 13. Então, esse inciso 13, nós temos a solução hoje, firmar um aditamento contratual, imediato, por escrito, e um controle da jornada. Esse controle pode ser de qualquer jeito, papelzinho, folha, caderninho, qualquer coisa. Eu fui jantar na casa de um amigo há uns 2 finais de semana atrás e andando, de repente eu tive que tirar uma foto, porque olha só o que eu vejo lá, embaixo do varal. Ele comprou um controle de ponto. E é um controle eletrônico de ponto. Eu falei, mas o que é isso, né? Ele falou, não, agora eu tenho que anotar o horário que entra, o horário que sai.
Aí eu falei, bom, agora você tem que dar um curso para mexer nisso, porque isso tem que colocar o dedo, apertar não sei o quê, precisa dar um curso para a pessoa. Paguei R$ 1.100 nessa máquina. Mas que coisa, porque estão dizendo que se não tiver o controle, assisti a Ana Maria Braga, ela falou, se não tiver controle de frequência, vai ser, o fiscal trabalha, vai na minha casa e eu vou, então quando o fiscal ele vem aqui na lavanderia, besteira, primeiro que não é obrigatório para fins de multa administrativa e fiscalização do trabalho. Recomenda-se para fins de ônus da prova. Se você tiver uma ação lá na frente, eu vou precisar disso. Agora, um relógio eletrônico na residência pode até beirar fraude, né? Porque, puxa, a pessoa nem sabe, eu nem sabia, ela apertava, achava inclusive que era para descer o varal. Descia, né? Eu apertava sempre antes, descia o varal, ainda ficava em casa. É diferente, o caderninho tem que ser à mão, dá mais credibilidade para o documento. É uma tecnologia de empresarial por um ramo doméstico. Eu ainda brinquei com ele. Então, você está com medo que o fiscal do trabalho venha aqui? Eu vi lá na Ana Maria Braga. E se você por acaso tem mais de 10 empregados, então? Porque a CLT manda obrigatoriamente. Porque você tem mais de 10 domésticos aqui na sua casa para ter isso? Não, eu tenho um só. Então, não precisa. Se você tivesse mais de 10, eu ia dizer, coloca, porque você vai ter que ter 10 caderninhos, aí vira uma biblioteca a sua cozinha. Agora, como você tem um só, bota o caderninho ali, é o mesmo caderninho que você diz o que tem que comprar, tomate, né? É o mesmo caderninho, é organizado, algo bem simples. As pessoas estão complicando, por quê? Para vender o livro de ponto, bonitinho, encadernado, para vender essa maquininha por R$ 1.100, e as pessoas saem comprando e depois vão ver que isso não funciona. Isso não funciona. Mas está lá, ó, eu até tirei o varal junto para mostrar que é uma lavanderia de uma residência esse controle de frequência. E olha o horário que a gente estava lá, 23h07, discutindo direitos domésticos. Você vê como o negócio tá, né? Faz parte do dia a dia. Eu falo para minha esposa, sábado à noite, jantar, começou doméstico, é hora de ir embora. Porque começa a briga, né? Começa a lavação de roupa suja. Acredito que a maioria aqui advogados sabe, quem já fez uma reclamação trabalhista envolvendo relação doméstica sabe da dificuldade que é advogar numa relação dessa. É que nem advogar na área de família, né? Na área de família, nós temos dos dois lados duas pessoas indignadas, né? E cheio de... Como férias? Foi comigo pro Guarujá e quer férias? Mas ela estava trabalhando, quem estava, né? Como? Eu tratava que nem filha. E eu que dei a primeira roupinha. Então é aquela discussão na antessala, que é emoção, né? Que... exatamente, assiste novela, pergunta da novela para ela, doutor, pergunta o que aconteceu no capítulo de tal, ela vai saber. Então é triste, né? E não adianta traduzir isso em honorários, porque ainda assim recebe pouco e fica com o processo 5, 6 anos, né? Então o advogado sofre. Então vamos instruir para que não tenha ações de empregado doméstico, porque nós temos dos dois lados uma situação parecida com o direito de família. Mas voltando então o inciso 13 hoje tem que pensar dessa forma. Eu trago 2 problemas que, aliás, nesses diversos lugares que eu estou falando sobre o assunto, eu tenho anotado várias perguntas, que eu estou fazendo um questionário com as perguntas mais frequentes e com as respostas que eu daria para aquilo. Que eu vou para montar um manual, uma cartilha de empregado doméstico, no intuito de evitar as demandas. Porque, olha só, imagina esse empregador doméstico que chegou para mim e falou, eu vi no jornal que eu não preciso fazer nada, porque o meu empregado é anterior à lei. Então ele passa, não faz nada e não quer ouvir falar sobre o assunto. Você tá, um dia desses encontrei meu tio, falei, tio, o que você está fazendo? Tem 3 empregados, você já fez alguma coisa? Já está valendo? Eu ouvi dizer que não estava valendo. Então eu não sabia de ouvir dizer, porque as pessoas preferem não saber. Porque saber tem que pensar, tem que se preocupar, e ninguém quer isso. E aí, daqui a 5 anos o sujeito entra com uma ação, pede tudo, vai dar uma condenação desse tamanho. E a gente sabe que a lei do bem de família faz a exceção a quem? Aos empregados domésticos, aqueles que trabalham na residência. Então, o sujeito vai penhorar a sua casa. E aí vai inverter a situação. Você fala, deixa eu me dar um emprego aqui? Aí você inverte, só troca de quarto, a parte fácil é essa.
tá? Mas nós temos que alertar, porque isso vai ser uma realidade daqui a 5 anos nós estamos com essa realidade nos nossos escritórios. Ah, fique tranquilo, eu vou ligar bem de família. É a exceção da lei. Como é que eu vou ligar bem de família? Então, muita gente vai acontecer isso a longo prazo, porque é do brasileiro de só procurar advogado quando a casa cai. Ninguém, né? Você vê, as pessoas não tem o que fazer, o outro não está aplicando, não estou sabendo, não fui notificado de nada. Lei é lei, né? Bom, tudo bem. Então, está lá o inciso 13. Duas questões levantadas que trazem uma maior preocupação agora. Primeiro é da babá. A babá que tem que ficar 24 horas comigo, senão, né? O que eu vou fazer sem minha babá? Tira minha esposa, mas a babá não. Não é assim? Meu marido pode levar, agora a babá não. É interessante essa história, porque uma vez eu estava dando aula na pós sobre licença maternidade. Eu estava falando, olha pessoal, em países desenvolvidos tem lugares que a licença paternidade ela é igual à da maternidade. Por quê? Para evitar discriminação. Entre contratar você como essa mulher, eu vou contratar ele, porque vai que tira a licença. Então, para que não tenha discriminação, o pai tem o mesmo direito de ficar fora como a mãe, né? Para evitar. A moça levantou a mão e falou, olha, ficar com recém-nascido em casa é difícil, agora ficar com o pai junto, ninguém merece, né? Tinha que dar o trabalho em dobro. Eu nunca tinha visto sobre esse lado, mas é verdade, né? Eu falei, acho que não pensaram nisso lá. Aqui existe essa norma que acaba sendo uma norma que protege e ao mesmo tempo discrimina a mulher, né? A mulher tem uma licença, então não vou contratar. Acabou de casar, não vou contratar porque logo sai em licença. Tem essa discriminação. Mas enfim, falei isso porque nem sei, porque não tem nada a ver com doméstico, mas essa questão que nós vivemos hoje da babá, a babá faz parte da família e hoje nós temos essa. Como eu vou regulamentar a babá que fica à noite? O fantástico Zeca Camargo falou, agora tem que pagar sobreaviso. O outro, não, é prontidão. É outra figura que está na CLT. Primeiro, CLT não se aplica a doméstico. Tem um artigo lá falando isso, que é o artigo 7º, a linha A. Não se aplica a doméstico. Prontidão é o tempo que o sujeito fica na casa dele, em algum lugar, aguardando ordens. Se ele está na minha casa, ele não está aguardando ordens, ele está à disposição, é diferente. Professor, você está na faculdade, não teve aula porque teve palestra, você está sob aviso? Não, você está lá à disposição. É hora trabalhada, não tem que me pagar um terço, tem que pagar a hora, né? Para as babás, essa vai ser uma situação. Se ficar à disposição durante a noite, vai ser hora trabalhada, se pensar no pior das hipóteses. Na melhor das hipóteses, o sobreaviso que eu entendo que não é sobreaviso, é hora trabalhada, está à disposição. Outra coisa é a pessoa dorme na residência, mas dorme no quarto dela e não está à disposição. Chorou à noite e a mãe é o pai que vai resolver. Então isso vai ser colocado com aditamento contratual. Olha, tal, vai dormir na residência, no período da noite não haverá trabalho, está proibida. Ah, chorou, a pessoa acordou? Olha, é advertência, você não pode vir. Não é para você estar... você está durante o seu intervalo interjornada. É diferente da babá que dorme no quarto da criança. Aí nós temos um problema. Ah, ela está sob aviso. Ela está à disposição. Ah, não fez nada. Está à disposição. Não é? Aí nós vamos ter a grande quantidade de condenação. Então, para babá, eu tenho que, primeiro, regulamentar, colocar e afastar a ideia de que à noite, no quarto da criança, não está trabalhando. Está à disposição do empregador. Pensando pelo pior, vai pagar como hora trabalhada. Pensando pelo menor, vai pagar como sobreaviso. Por analogia à CLT, o sobreaviso paga-se 1/3 do valor da hora que seria trabalhada, tá? A solução de não pagar, só se ficar num quarto separado e não ser acionada de forma alguma. Então isso, para ficar claro, está no contrato, cláusula expressa sobre intervalo entre jornadas. Não é aquele contrato que o seu contador manda que vende na banca de jornal igual para todo mundo. Contrato diferenciado, vai ter que ter a cláusula do intervalo interjornada, né? E estabelecer lá os termos desta cláusula.
Essa é uma hipótese. Segundo problema que nós temos, e acho que é maior, são os cuidadores. Principalmente cuidador de idoso. Porque cuidar da criança, a mãe e o pai se adaptam, cuida, vem a sogra, ajuda, a mãe ajuda, a vizinha, a tia, todo mundo ajuda a cuidar de criança. Do idoso, não. Ninguém ajuda. Ninguém quer. E o cuidador precisa ficar lá 12 horas por 24 horas por dia. Como fazer? Bom, os cuidadores, eles não fogem a essa lei. São domésticos e ponto final. O que a doutrina, o que os professores, as aulas que nós assistimos clamam é uma regulamentação especial para essa espécie de trabalhadores. Seria ótimo, mas se nem o que já tem, que precisa, vão regulamentar, nós vamos ficar esperando aí a regulamentação então, hoje, nós temos duas soluções. Ou enquadramos na regra geral, ou não tem como. Não tem como, a solução é uma espécie de terceirização. Contratar uma empresa especializada, uma home care. Aí você fala, mas home care é muito caro. Sim, é caro porque é médico, é enfermeiro, é pessoas, né, equipamento médico, e tal. Agora, o que vai gerar no mercado é uma home care de cuidadores, um pouco inferior, porque hoje a home care é caro porque profissionais de alta qualidade, profissionais formados na área de medicina, de saúde. O cuidador não precisa ter essa formação toda, muitas vezes. Ele pode ser aquele acompanhante, aquela pessoa que às vezes não tem nem estudos. Pode. Então eu vou criar, o que vai acontecer em pouco tempo é uma home care de uma categoria inferior ao que nós temos hoje no mercado. Então eu contrataria essa home care e ela colocaria esses trabalhadores na minha casa, de forma rotativa, conforme bem entender. Hoje, muita gente levanta, mas professor, a home care é muito cara. Então, como é hoje? Hoje você vai numa home care, é só profissional altamente qualificado. A minha avó tem uma cuidadora com ela. Num determinado momento, a cuidadora saiu, nós tivemos que contratar uma home care. O preço sobe absurdamente, mas a qualidade do serviço é infinitamente superior. Pessoas preparadas, o cuidador não, é o acompanhante. Essa é uma senhora que não tem formação nenhuma. Vai ser criada uma home care nesse sentido. Aí eu falei, e aí, eu vou ter responsabilidade subsidiária, súmula 331? Eu entendo que não. Porque, veja, o dono da obra tem responsabilidade subsidiária? Esquece doméstico. Eu contrato um empreiteiro, ele coloca lá o pintor, o carpinteiro, todo mundo para reformar a minha casa. Ele não paga o salário desse pessoal. Qual é a minha responsabilidade? Ficou 6 meses na minha casa, né? Quem já fez reforma sabe o que é morar com pedreiro, é triste, eles não querem sair. Você tem que ir lá de louco de vez em quando. Aí não querem, parece que eles quebram de novo, porque não acaba. Então tá lá 6 meses na minha casa. O cara não pagou o salário empreiteiro. E aí? E qual é a minha responsabilidade? Diz o TST, nenhuma. É uma OJ do TST, a 191, OJ 191. Ele diz que é nenhuma, por quê? Ele fala assim, olha, porque o terceiro, que é o tomador, entre aspas, porque eu não sou tomador, não tem lucro com essa atividade. Ele não tem lucro nenhum, ele não é o fim social dele, não é o negócio dele, é a residência. Então, por isso, o dono da obra não tem responsabilidade, diz o TST. Opa, não é a mesma relação com o doméstico aqui? Será que eu poderia ter responsabilidade indo no mesmo raciocínio que o TST? Eu diria que não. Eu diria que, a não ser em casos de fraude. Então, tive uma ideia, junta 3 domésticos lá do condomínio e manda eles montarem uma home care. Quer dizer, aí cai no que a gente já conhece há muito no seu trabalho, que é a fraude. Muito bem. Então, essas são as duas soluções para esses dois problemas hoje, enquanto não vem lei para regulamentar. Depois, tem o inciso 15, já era direito, que é o repouso semanal remunerado, já é direito doméstico. O inciso 16 fala ligado às horas extras, que estabelece o adicional de 50% da hora que passar da 8ª ao 44. Perfeito, não há dúvida quanto a isso. Hora extra tem que ser pago com adicional de 50%. Férias anuais já era direitos domésticos. Depois, os outros 3, inciso 18, 19 e 21,
também já era direito doméstico, que fala da licença gestante, licença paternidade, o aviso prévio proporcional também é direito doméstico, e agora a novidade é o 22. O 22 fala da redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, segurança, higiene e segurança. Muita gente, com base nisso, está dizendo por aí, agora tem que pagar adicional de insalubridade. Não é nada disso. Isso não tem. O inciso 22 agora tem que pagar adicional de insalubridade pela periculosidade. Não tem nada com isso. Aqui, quando ele fala redução de riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança, é uma norma geral de segurança do trabalho que agora vai permitir o quê? Que a lei infraconstitucional venha estabelecer algumas condições. Por exemplo, a própria adicional de salubridade. Agora, se tiver uma lei infraconstitucional falar que tem direito, aí passa a ter. Aqui é norma geral. Normas gerais de segurança e higiene. Aqui eu posso incluir até o intervalo para almoço. Tem que ter intervalo para almoço porque é norma de saúde, higiene e segurança do trabalho. Então, não diz respeito ao adicional de salubridade e periculosidade. É por isso, apesar de aplicação imediata, e tem que ser aplicado imediatamente, é por isso que a lei vem estabelecer qual vai ser o intervalo para o almoço, porque tem a ver com a saúde de toda e qualquer pessoa parar no meio da jornada. Aposentadoria já era direito, e o inciso 26, que é o reconhecimento dos acordos e convenções coletivas de trabalho, que a gente já falou que agora é uma das grandes novidades. Depois, de aplicação imediata, sobraram esses 3 incisos. O 30, que fala da proibição de diferença de salário, a discriminação, critério de sexo, idade, cor, estado civil, né? Já era, apesar de não estar expressamente para o doméstico, já era previsto, já era norma aplicável a todo trabalhador por força do princípio da dignidade humana e da não discriminação. Perfeito, agora está expresso. A proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios para admissão do trabalhador portador de deficiência. A aplicação imediata, mas esses critérios hoje não existem. Porque o único critério para admitir deficiente é o da Lei 8.213 de 91, que ela coloca lá uma porcentagem para as empresas. Mas empresas com mais de 100 empregados, né? Empresa com mais de tantos empregados. O doméstico vai ter que ter uma lei própria para estabelecer, e o que nunca vai vir, porque vai estabelecer como? Se todo mundo tem no máximo, a grande maioria, 1 ou 2 domésticos, né? Então, mas está lá. E o inciso 33 proíbe o trabalho noturno, perigoso e insalubre a menores de 18 anos. Qualquer trabalho dos menores de 16, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Esse inciso teve um reflexo importante, porque, pasmem, o lugar, o ambiente que mais tem trabalho de menor de idade é no ambiente doméstico. E agora a Constituição proíbe o trabalho menos de 16 anos. 18 anos, salubre, noturno ou perigoso. E menor de 16 anos é proibido. Então a filha do empregado vai trabalhar, fica ajudando? Não pode. Agora é proibição. Acabou aquela ideia de que é melhor ficar aqui trabalhando do que ficar na rua. Agora é proibido e ponto final. Tá? Dados da OIT, muitos filhos de empregados domésticos são escravos, inclusive escravos sexuais dos seus empregadores. Então essa norma ela é muito bem-vinda. Fala, trabalho escravo? Isso está muito longe de mim. Não, está aqui em São Paulo. Direto a gente vê ações do Ministério Público do Trabalho, pegando trabalho escravo nas fábricas, não é lá no interior do Brasil, não, é aqui tem trabalho escravo. Tá? Então ela é bem-vinda. Agora, quais são os direitos que dependem de regulamentação? Agora é o bloco de que não está valendo. Enquanto não vier lei, eu não preciso aplicar. Só que antes de falar disso, deixa eu só levantar uma questão importante. Essa lei, esse projeto de lei que está em vigor, eu falei para vocês que 70% dela é para falar de questões que não estão nesse bloco. Por tudo que a gente já falou aqui, por conta da insegurança que está causando na população. Ela é bem-vinda. Agora, tem um dado nessa lei que não está nem no primeiro bloco, nem no segundo bloco. E que a lei está tratando. E ninguém está percebendo. A lei está tratando do artigo 1º da Lei da Doméstica, que é o artigo da Lei 5859 de 72,
que diz lá, empregado doméstico é aquele que trabalha para a família, pessoa ou família, sem fins lucrativos, de forma contínua. A lei está querendo mudar isso para dizer o seguinte, será empregado doméstico aquele que trabalhar no mínimo 2 vezes por semana na residência. Vai acabar aquela discussão de dias da semana, né? 3 dias é empregado, 1 não é, 2 ninguém sabe, né? Depende, não sabe. Uma vez eu escrevi um artigo na LTR dizendo que dias da semana é irrelevante para a configuração do vínculo doméstico. É um critério que a jurisprudência adotou, você puxar na internet, você vai encontrar, obrigado, você vai encontrar vários acórdãos falando sobre dias da semana. Vinha 2, vinha 3, vinha 1. O TRT do Rio de Janeiro tem uma súmula dizendo que 3 vezes por semana não é empregado. E aqui em São Paulo, 1 não é, 3 é, 2, depende do dia, do juiz, se ele está de bom humor, ele dá vínculo, se ele não está, ele não dá. É uma bagunça. E eu disse nesse meu artigo, dias da semana é o critério mais equivocado que a jurisprudência adotou de todos os tempos. Por quê? Porque o que originou esta interpretação é a palavra continuidade da lei. A lei do doméstico fala que o empregado doméstico é aquele que trabalha de forma contínua. A jurisprudência começou a interpretar o que é contínua. Para mim é 2 dias, para você 3, para ele é 1. E aí, está equivocado por quê? Porque o sujeito que trabalha 5 anos na mesma casa, toda segunda-feira, ou seja, 1 vez por semana, não é contínuo? Professor que dá aula toda sexta-feira na faculdade, só de sexta, não é um trabalho contínuo? Não tem que estar registrado na carteira? Ah, mas a CLT não usa a expressão continuidade, usa a expressão não eventualidade. Pois é, mas a doutrina fala que a continuidade que está na lei doméstica é a mesma coisa que não eventualidade. Então vamos usar o mesmo critério. Eu trabalhei numa faculdade, dava aula só de segunda, e eles registraram a minha carteira. Ah, não, só vem de segunda. Então veja, não é dias da semana. Se trabalha, e aí eu terminei meu artigo dizendo, 1 dia de forma contínua tem que registrar na carteira. A lei vai mudar isso e falar a partir de 2. Então quem encontrar, após a lei, se bem que hoje a grande jurisprudência se fala 1 dia por semana não dá vínculo. Tá? Estou dizendo que é o que eu coloquei naquele artigo. E aquele artigo veio, eu fui entrevistado na televisão e na rádio. E eu estava expliquei tudo que está no artigo que não comporta ficar falando aqui, porque senão a gente não sai daqui hoje. Mas expliquei tudo lá. Aí acabou uma pergunta no ouvinte. Fulano de Santo André quer saber, 2 dias dá vínculo? Eu falei, mas a senhora ligou o rádio agora? Eu estou meia hora me esforçando aqui para explicar. Não é possível. Está na alma os dias da semana, né? Agora a lei vem acabar com isso e vai dizer que 2 dias, empregado doméstico é aquele que vai no mínimo 2 dias. É bom que venha, porque aí acaba com essa insegurança, 2 dias, 3 dias, aí vai acabar com as perguntas do Natal, né? Eu tenho uma empregada lá, o que você acha? Né? Não é assim? Na hora, quando junta a família, os caras não vêm perguntar isso? Ou é de família, né? Você acha que eu tenho direito? Ou é do empregado doméstico dele. É uma perguntinha, impressionante como gostam de fazer pergunta para advogado, né? Eles chamam de pergunta, uma consulta, não é? Uma pergunta, né? Vou na dermatologista, não vim me consultar, só vim uma perguntinha. Que remédio eu tomo? Né? Eu vou começar a fazer a mesma coisa. Bom, mas olha que interessante, a lei que vem regulamentar a PEC vai tratar de um assunto que não está na PEC. Veja que interessante, mas é para o bem, né? Eu acho importante acabar com essa história de dias da semana. E o que depende de regulamentação? O inciso 1 depende de regulamentação não só para o doméstico, para todo empregado. Desde 88 estamos aguardando a regulamentação do inciso 1 e ela não vem e não virá de jeito, não vem, esquece. Ela diz lá que é vedada a relação de emprego protegida contra dispensa arbitrária ou sem justa causa, nos termos da lei complementar. Não veio essa lei até hoje, não virá, né? A Constituição veda dispensar o empregado sem justa causa. Não posso mais mandar embora. Mas a lei vai dizer como vai ser isso. Não vem. A lei não vem. Na Itália já é assim. Na Itália tem um artigo, que é o famoso artículo 18 lá, que veda a dispensa sem justa causa. Hoje eu estou bravo, meu time perdeu, vão te mandar embora. Veio de verde, vou mandar embora, porque nós, corintianos, né? Verde, não, por isso que perdeu. Ela veio de verde, me zicou meu time, vou mandar. Não pode mais. Lá não pode. Então, aqui pode, porque aqui vigora o chamado direito potestativo, que é o direito do empregador de rescindir o contrato sem dar justificativa nenhuma. Muito bem. Então, o inciso 1
Fica lá. Segundo, seguro-desemprego. Em caso de desemprego voluntário. Depende de regulamentação. Importante dizer, tanto o inciso 2 quanto o inciso 3, que o inciso 3 fala do fundo de garantia por tempo de serviço, os domésticos que já têm fundo de garantia, porque até hoje ainda é opção do doméstico, é opção do empregador doméstico pagar ou não o fundo. Uma lei de 2001, 10 mil e pouco, esqueci o número, se alguém souber me fala, uma lei de 2001, estabeleceu aos domésticos o direito, estendeu aos domésticos o direito do fundo de garantia, só que condicionou a uma faculdade do empregador. O empregador concede se ele quiser. Uma vez concedido, não pode mais tirar. Veja, a lei é interessante, doméstico não tem direito a nada. Quando tem, é para uma faculdade de quem vai pagar. Né? Aí quem que vai pagar? Alguém conhece um doméstico que recebe fundo de garantia? Né? Conhece? Olha aqui, 1 em 100. Então, na verdade, eu falo assim, isso é uma boa, uma forma, uma gincana em festa junina, fala, traga aqui um doméstico fundo de garantia. Você vai ver que não vem ninguém. Né? Aí tem que, eu vou até falar uma questão importante, que essa questão de pagar pela empresa. Já falo já porque... sim, é da empresa. Tá. Certo. Então, olha só. Então, esses dois direitos, eles existem para aqueles que aderiram voluntariamente a isso. Hoje, só tem que pagar fundo de garantia quem aderiu voluntariamente, passou a recolher. Não posso mais tirar. Quem não recolheu voluntariamente, também agora não precisa pagar, enquanto não vier a lei. E é aí que está batendo a questão. No quanto tem que recolher de fundo de garantia, de INSS, contribuição previdenciária, estão querendo mexer na alíquota, na base de cálculo, na alíquota para poder viabilizar essa contratação, porque não adianta o governo colocar lá em cima, porque vai acarretar desemprego, vai acarretar informalidade, e aí não se arrecada na informalidade. Então é melhor arrecadar menos e incentivar o registro. Dizem, repórter até me pergunta, o que você acha que é um lobby do governo por não regulamentar? Eu falei, eu não vou dizer isso, mas está no jornal de hoje. O jornal de hoje está dizendo isso. Eu li hoje de manhã, o jornal está dizendo, olha, foi adiado para o segundo semestre a questão do empregado doméstico, porque o governo não quer passar essa alíquota, ele quer ainda convencer os aliados a votar contra isso. Tudo bem. Se passar uma alíquota, o mesmo ônus para o doméstico, empregador doméstico, o mesmo ônus do empregador comum, nós vamos ter a informalidade. Tem que simplificar, tem que reduzir para incentivar o registro em carteira. Nesse meu artigo da LTR eu falo isso, eu falo, olha, registrar uma pessoa que vai uma vez por semana, o teu custo é baixo, não tem FGTS, e é tudo proporcional, porque você registra pelo dia. O salário mínimo é para quem trabalha 44 horas por semana, um mês inteiro. Quem trabalha um dia por semana ganhando R$100, você coloca na carteira, R$100 por dia. Está muito acima do salário mínimo. Salário mínimo do dia divide o valor do salário mínimo por 30. Você vai ver quanto que é o valor do dia, que dá 12, 13 reais. Então é isso que o custo é muito pouco e vale a pena. Se eu passar a lei com uma série de obrigações para o empregador, já vão mudar o discurso. Acho que não vale muito a pena, hein? Porque então, é isso que eles têm que pensar e nós temos que ficar atentos a isso. Todo dia abrir o jornal e verificar se foi tratado o assunto. Jornal de hoje está dizendo, foi encostado no Congresso este projeto de lei. Foi jogado para agosto. Então, temos aí um mês com o mesmo discurso. Em agosto a gente tem que repensar o discurso. Depois, remuneração do trabalho noturno superior ao diurno. Também o advogado da Ana Maria Braga, advogada, jurista Ana Maria Braga, diz que, olha, agora tem que pagar adicional noturno. Depende de regulamentação. Remuneração do trabalho noturno superior ao diurno. A lei vai dizer quando vai ser noturno, que condições vai ser pagas. Porque trabalho noturno para a CLT é uma coisa, para o rural é outra, para o aeronáutico, cada um tem um trabalho noturno diferenciado. Então, está aguardando a lei. E o inciso 12, que fala do salário família paga em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei. Então, esses são... Aí tem mais dois. O inciso 25,